Saudações, caríssimos amigos, bem-vindos a mais uma edição do podcast Pensar o País. Este é o terceiro episódio. Dizer que temos estado a receber um feedback super positivo dos internautas e também de vários amigos que têm partilhado os nossos podcasts. Queremos agradecer por isso. E também dizer que podem deixar ficar aqui nos comentários as vossas sugestões em relação aos próximos convidados que podemos ter aqui no nosso programa. Portanto, como o próprio nome do podcast sugere, é pensar o país e todos nós somos convidados a dar o nosso contributo em relação a este país que é de todos, é o país que nos viu nascer e é esta pátria amada que precisamos construir, e essa construção tem que ser feita, portanto, num clima de paz e instabilidade e não como está a acontecer atualmente, portanto, nas ruas e por aí fora. Portanto, precisamos voltar a má consciência e a colocar Moçambique num país que está a rumar para o progresso e encontrar a paz e a estabilidade. Antes de iniciarmos nosso podcast, também quero agradecer o apoio dos nossos parceiros, em particular o Instituto de Formação em Administração, Ciência e Tecnologia, o IFACET, abreviadamente. Este instituto que está na cidade de Maputo, na rua José Negrão. Para quem não conhece, a rua José Negrão é a rua que parte, portanto, da Avenida 24 de Julho e vai até aos bombeiros, ali atrás do bombeiro, ali onde geralmente trata-se de documentos, ali na DINIC. Então está ali mesmo naquela rua. Então podem lá visitar. É um instituto que oferece cursos médios para várias áreas, mas com particular enfoque para a área da saúde. E esta semana o IFACET vai realizar a sua segunda cerimónia de graduação, para dizer que é um instituto credenciado pelas autoridades governamentais, está a trabalhar, está, portanto, a capacitar jovens em prol para ajudar os jovens a encontrar o emprego. Hoje temos o nosso convidado especial aqui, Sebastião Avelino Mussanhana. Muito boa tarde. Ele que é secretário-geral do Partido Podemos, mas também jornalista de profissão e teólogo. Boa tarde, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, boa tarde. Saudar também o telespectador que está acompanhando esta edição e agradecer o convite, e estamos aqui à disposição. Pois bem, vamos começar por falar do Partido Podemos. Esta é uma conversa aberta, não é necessariamente aquela conversa padrão que geralmente vemos nas televisões. Este é um podcast onde se fala de coração e peito aberto. Senhor secretário, depois de algumas idas e vindas, definitivamente foi anunciado o fim do relacionamento entre o Partido Podemos e o candidato Venâncio Mondlane, e uma das questões que se levanta para o fim deste relacionamento é a violação da cláusula que definia a confidencialidade no acordo que vocês tinham. A questão que fica, por que é que essa confidencialidade era tão importante neste acordo? Bom, eu não sei se o Podemos é quem devia responder esta questão, porque para o Podemos esta cláusula foi de alguma forma um embaraço. Embaraço à medida que os nossos estatutos nos obrigam a divulgar todo o instrumento, seja interno ou público, todas as nossas atividades, as nossas ações, os nossos acordos, as nossas parcerias, os nossos estatutos obrigam-nos a termos que divulgar. Contudo, para este acordo coligatório com o candidato, o ex-candidato presidencial, o Venâncio Mondlane, obrigava-nos a termos que violar um dos nossos maiores princípios, a transparência. Contudo, visto que o segundo signatário exigiu e pediu que o acordo não devia ser divulgado, então acabamos aceitando a confidencialidade. É um pedido feito pelo segundo signatário, neste caso o próprio engenheiro, que devia ser um acordo fechado, apesar de ter sido assinado em público, na Manhissa, no dia 21 de agosto. Teve esta particularidade de continuar fechado, e nós, como Podemos, cumprimos com esta cláusula que nos foi imposta
mesmo quebrando os nossos princípios, violando Mas era um tão... dos pilares basilares do Podemos, que é a dos estatutos. transparência. Sim. Era tão importante este acordo coligatório que o Podemos viu-se obrigado a violar o seu próprio estatuto? Bom, e assim, nós íamos a um acordo com alguém, com uma pessoa. E esta pessoa, ele colocou-nos algumas condições. Numa negociação, sempre há cedências. Foi no âmbito de negociação que acabamos cedendo a este nosso princípio da transparência e aceitar que o acordo fosse fechado. Certo. Assim, podemos assumir que a relação está mesmo cortada, ou tipo aqueles namoros tóxicos que a mulher vai para casa dos pais, depois volta, alguma esperança? Bom, é preciso trazer aqui um aspecto fundamental. A cláusula de confidencialidade, ela veio à tona levantado mesmo pela contraparte VM. Mas nós, como Podemos, temos muitas outras reclamações que foram violadas dentro do acordo coligatório. Exato. Ou seja, o candidato violou de forma reiterada inúmeras cláusulas deste acordo. Como quais, por exemplo? Contudo, no nosso espírito de paciência, acreditando no bom senso, e porque nunca pretendíamos sermos o entrave das boas relações, nós fomos garantindo que o acordo fosse executado, mesmo com estes atropelos. Deixa-me perceber, quem foi a primeira a violar o acordo de confidencialidade? Ou a cláusula de confidencialidade, assim, aqui? Bom, o próprio... esta cláusula que levantou... Quem sugeriu é o Venâncio. É o Venâncio e foi ele próprio violar. foi o primeiro a violar. Okay. Ele próprio foi o primeiro a violar. É preciso compreender aqui que este acordo só veio à tona quando traz-se à rebalta a questão de traição. Okay. Quando se chama o presidente do Podemos, Dr. Albino Forquilha, de traidor da vontade do povo, 48 horas depois, o acordo começou a circular nas redes sociais. É preciso aqui salientar um aspecto importante. Até a data em que o acordo passa a circular em plataformas digitais, como redes sociais, o Facebook, o WhatsApp, a nível do Podemos, este documento estava sob o controle da direção máxima. Então, os membros do Podemos não tinham acesso? Não tinham acesso. Era ultra secreto? Tínhamos lá uma cláusula que garantia esse secretismo. E nós, como direção, para podermos cumprir com esta cláusula, tínhamos que manter este acordo a 7 chaves. E garantimos isto. Até ao dia em que a contraparte, o segundo signatário, começou a falar... Não criou algum barulho dentro do partido com alguns membros que não se sentem... Por exemplo, estamos a assinar, vocês como direção assinaram uma coisa em nome do Podemos, mas parte dos membros, ou a maior parte dos membros, não tinham acesso. Isto não criou algum alarido? Nós tivemos que conviver com este barulho todo. Criou de facto. E até em algumas sessões do Conselho Central criou barulho. Porque os membros queriam conhecer o documento que lhes unia ao engenheiro Venâncio Mondlane. Ou seja, os membros, eles só tinham consciência que o Podemos celebrou um acordo. Aliás, foi público a celebração do acordo. Nós assinamos o acordo coligatório no dia 21 de agosto, em público. E todos os membros do partido ficaram a saber que existe esse documento. E também os mesmos membros têm consciência que, sendo um documento que vincula a instituição com um parceiro, então esse documento deve ser do domínio, principalmente,
dos órgãos deliberativos do partido, como o Conselho Político e o Conselho Central. Mas olha que este documento, por causa do secretismo que nos foi solicitado e nós concedemos, tivemos que fechar o documento até para quadros de extrema importância dentro do partido. E isto criou desconforto. Aliás, é preciso aqui deixar claro que grande parte dos membros só tiveram acesso ao acordo a partir das redes sociais. E ainda mais, criou um outro alvoroço, porque quando o acordo vai às redes sociais, aparece em duas versões. Ok. Então era preciso esclarecer qual é a versão real. E disse que o Venâncio violou algumas cláusulas que até, em algum momento, beneficiavam o Partido Podemos. Pode nos esclarecer aqui alguns das cláusulas que ele terá violado, para além desta cláusula da confidencialidade? Bom, um deles foi mesmo durante a campanha eleitoral. Tivemos um cenário na província da Zambésia, onde a imagem do engenheiro Venâncio Mondlane foi usado por alguns partidos que concorriam nas mesmas eleições. Exato. Como a Nova Democracia, por exemplo. Então, o acordo que vocês tinham era um acordo de exclusividade? Sim, o acordo permitia que somente o Podemos tinha que usar a imagem do candidato e o candidato a imagem do partido. E olha que nós, como partido, saímos prejudicados de alguma maneira na província da Zambésia por causa deste ilícito, ou seja, deste atropelo. E nós, como partido, aliás, eu pessoalmente, na qualidade do gestor do partido e parte responsável pelo cumprimento do acordo, comuniquei-me com ele, procurando saber de quais caminhos íamos usar para resolvermos o assunto da Zambésia, porque estava a criar um desconforto no seio do partido. A única resposta que o engenheiro deu a mim é que tínhamos que nos preocupar com coisas mais importantes e que aquele era irrelevante. Eu não sei onde é que está a irrelevância num material propagandístico que está sendo usado prejudicando a mim. Falou aqui da campanha eleitoral. Eu gostava de saber, o Podemos recebeu dinheiro da Comissão Nacional de Eleições, o engenheiro Venâncio também, como candidato, recebeu dinheiro da Comissão Nacional de Eleições. Como é que foi essa gestão da campanha? Quem teve que dar dinheiro para quem? Para suportar a logística da campanha eleitoral? Bom, este é um outro caso. A princípio, é preciso deixar aqui claro que a gestão desta parceria foi desastrosa. Se o Podemos não tivesse mantido a sua postura de simplicidade, coerência e, acima de tudo, aceitar de alguma forma ser até diminuído, talvez teria sido rompida ainda nas vésperas da campanha eleitoral. Mas porque nós, como Podemos, nunca andamos preocupados em sermos a razão deste rompimento. Nunca nos interessou rompermos este acordo. Que fique bem claro. O Podemos nunca esteve interessado em romper este acordo. Por esta razão que fomos longânimos. À medida que tivemos que dar instruções às nossas províncias, aos secretários de conselhos provinciais, para olharem para os objetivos pelos quais este acordo foi celebrado. Que as coisas pequenas, aqueles pequenos acidentes, desastres, podíamos passar por cima deles, passar um pano preto, desde o momento que os objetivos deste acordo fossem atingidos.
Quando assinaram, qual era a previsão deste acordo? E prolongava-se depois das eleições ou terminava imediatamente após a convocação dos resultados eleitorais? Bom, o nosso acordo previa três momentos fundamentais. O primeiro momento era a campanha eleitoral e as eleições. Este era o primeiro momento. O segundo momento, ele previa a reestruturação do Partido Podemos, abrindo espaço para a integração dos membros e simpatizantes e apoiantes do engenheiro Venâncio Mondlane, desde que estes manifestem vontade de fazer parte do Podemos. Era preciso primeiro manifestar vontade, se inscrever como membro do Podemos, e estes passariam a ter o direito de concorrer a cargos até de direção do partido e ainda por cima dos órgãos deliberativos do partido. Esses teriam acesso, bastando manifestar o interesse. E aí, o terceiro e último momento era a fase da preparação do escrutínio 2028 e 2029. Contudo, também tinha lá uma cláusula que previa que, havendo vontade de uma das partes manifestar a vontade de rescisão, estava livre de o fazer. No entanto, que comunicasse a contraparte. Havia um prazo estipulado, mas também o mesmo acordo abria também uma outra janela. Havendo vontade, um dos dois podia criar uma outra formação política. E havendo vontade, tanto o Podemos podia fundir-se a essa nova organização política ou cada um seguir o seu caminho. O acordo previa isso de forma clara e não amarrava ninguém ao outro. Contudo, tínhamos objetivos traçados e acordados até 2028. Bom, uma das cláusulas aqui do acordo, não vou citar assim de forma muito ao pé da letra, mas aquilo que é a sua interpretação, é que o Venâncio, em caso de derrota na qualidade de Presidente da República e o Podemos chegasse à Assembleia da República como chegou, o partido havia de partilhar alguns benefícios desse estatuto com o Venâncio Mondlane. Estamos a falar de funcionários na Casa do Povo, na Comissão Nacional de Eleições, no Conselho Constitucional. Agora que foi rompido esse acordo, o Podemos está disposto a partilhar esses benefícios com o Venâncio? É assim, o acordo tinha objetivos. Sim. Por alcançar. E esses objetivos foram alcançados. E dentro desses objetivos há direitos. E o Podemos nunca se furtou de responder a esses direitos. No entanto, que se tiver tido acesso ao comunicado de imprensa do último Conselho Político, vem claro que nós apenas rompemos o acordo coligatório, mas os direitos que estão lá no acordo, eles mantêm. E esses direitos são, de facto, esta representatividade do Venâncio Mondlane nesses órgãos, conforme o acordo prevê. Certo. E como partido, arrependem-se de terem se colocado a Venâncio Mondlane? Não. Não se arrepende? Não nos arrependemos. Primeiro porque, apesar de todos os acidentes que tivemos, nós tivemos um bom acordo. Tivemos um excelente acordo. Isso temos que assumir. É uma verdade inequívoca. Nós tivemos uma boa parceria, tivemos um bom trabalho e nós, como Podemos, procuramos sempre garantir o equilíbrio, a harmonia e a boa convivência. E nós não nos arrependemos desse esforço. Se nós tivéssemos tido mais uma chance, teríamos continuado com isso. Aliás, mesmo depois daquele cenário da primeira aparição pública em que se expôs o acordo, nós tivemos mais uma investida, onde procuramos, pelo engenheiro, assim que regressou ao país,
sentamos e havíamos decidido trazermos uma adenda sobre o acordo, com vista a nos permitir a continuarmos com a nossa aliança, a continuarmos com o nosso acordo. Se nós tivéssemos tido essa chance, nós continuaríamos com ele. Continuaríamos dentro daquilo que nos uniu desde o princípio. Porque é preciso entender, nós estamos unidos por uma causa. Estamos unidos por objetivos. Não há nada pessoal. Sim. Este desligamento, esta ruptura entre o Podemos e o Venâncio está a criar muito alarido nas redes sociais. Sentem que há alguma perseguição que o Podemos está a sofrer neste momento por causa deste... Porque sabemos nós, isso ninguém pode negar, a nossa sociedade está muito polarizada, as pessoas estão divididas, uns estão deste lado, outros estão deste lado, outros daquele lado. Sentem que há esta fricção na sociedade? O Podemos, nesse momento, pode sair à rua e celebrar à vontade? Bom, nós temos que admitir uma coisa. Há um trabalho que está sendo feito com o objetivo de destruir o Podemos. Destruir a imagem do Podemos. Mas também temos plena consciência que há também um grupo muito grande que compreende o Podemos. E compreendendo o Podemos, está com o Podemos. Ainda neste final de semana, sábado, várias províncias estiveram envolvidas em trabalhos organizacionais e de mobilização, e tivemos uma participação boa, encorajadora, no sentido de compreender que, de facto, nós continuamos com o apoio do povo. Estive na semana passada na cidade de Matola. Passei, por acaso, por um lugar onde a viatura em que me fazia nela é uma viatura que é muito conhecida. Os jovens iam se mobilizando contra a viatura, mas quando perceberam-se quem estava lá é o secretário do Podemos, todos eles sensibilizaram-se e desviaram das suas intenções. Então, para perceber que nem todos nos veem como inimigos, nem todos nos veem como traidores. Aliás, eram jovens que estavam lá. Então, para dizer que o Podemos ainda está lá, ainda está no terreno, e independentemente de todas as investidas, nós ainda temos o povo conosco e nós também continuamos com o povo. E por falar em povo, está a assistir-se uma situação de manifestações quase que generalizadas. Esta semana ainda assistimos em quase todas as províncias, mas com particular enfoque para a província de Gaza. A nossa estrada nacional número 1 está a ser totalmente bloqueada, o que impede o fluxo normal da economia. A nível macro, está a ser discutida uma proposta para, por um lado, parar essas manifestações, mas também a longo prazo evitar que possamos no futuro ter problemas do género com a revisão da lei eleitoral. O partido Podemos está a participar disso, porque sabemos que o presidente Forquilha está na mesa das negociações com os outros presidentes de outras formações políticas. A proposta é única, mas como partido, qual é a vossa visão em relação a este problema atual que Moçambique está a ultrapassar? Bom, o problema deste país são políticas. Estamos há 50 anos que insistimos em políticas que não beneficiam o povo. E os moçambicanos não se revêem com o país que tem. Ou seja, temos uma grande parte dos moçambicanos que não se sentem moçambicanos. Este é que é o grave problema. E esta é a razão das manifestações. Ou seja, os moçambicanos se sentem excluídos dentro do seu próprio país. E esta exclusão social é a razão desses problemas, é a razão das manifestações. Eu tenho dito sempre o seguinte: o Podemos, assim como o Venâncio, tornaram-se
interlocutores do povo. Exatamente porque pegaram nos problemas do povo e a colocaram em esta pública. E tudo que nós tínhamos no nosso manifesto é o que o povo moçambicano vive. E o povo viu esperança. É aqui onde nós temos que começar. A olhar para as políticas de governação deste país, começar-se a dar atenção e especial prioridade àqueles que ontem, de forma deliberada, foram ignorados. Certo. Fala-se muito esta é uma pergunta que eu gostava de colocar ao presidente Forquilha, porque ele é que está, portanto, na mesa com os outros presidentes de outras formações políticas, mas entendendo eu que o partido Podemos não é só o presidente, é uma formação no geral, e daí que quando o presidente vai a esses encontros, naturalmente que estabelece contactos com a direção do partido, inclusive com o próprio secretário-geral. Eu gostava de saber, o presidente da República, quando aparece, diz que o debate centra-se muito na revisão da lei eleitoral. Mas para vocês como partido, como é que olham para a atual lei e o que é que vocês gostavam de mudar nesta proposta de revisão que agora está a ser debatida e que possivelmente vai ser levada à Assembleia da República? A lei eleitoral, neste momento, beneficia a 2 partidos políticos, a Frelimo e a Renamo. Como assim? Ela não beneficia o povo. Se for a ver a lei eleitoral, ela só favorece aqueles partidos com assento parlamentar. E na altura em que esta lei foi discutida, só tínhamos 2 partidos. Hás de perceber que se pegares na própria lei eleitoral e ir visitar os próprios órgãos de gestão eleitoral, vais perceber que por causa da lei eleitoral, aqueles que deviam garantir a transparência estão também viciados, porque estão politizados esses órgãos. Por isso que nós acreditamos e defendemos que é importante a revisão pontual. Ou seja, a revisão da lei eleitoral não pode ser para o momento em que estamos nas vésperas das eleições. Deve ser feita agora. Isto para permitir o quê? Para permitir que o jogador não se torne o próprio árbitro. A lei eleitoral hoje faz com que, ou seja, proporciona que o jogador seja também ao mesmo tempo o árbitro do próprio jogo. Na sua opinião, e é preciso mudar este padrão. Na sua opinião, qual devia ser o modelo adotado para o tipo de critério que deveríamos usar para nomear ou indicar os membros da Comissão Nacional de Eleições e também do Conselho Constitucional? Primeiro, precisamos termos órgãos independentes, sem envolvimento de partidos políticos. Este é o assunto pontual. Temos que retirar os partidos políticos dos órgãos de gestão eleitoral. É preciso que os integrantes desses órgãos sejam eleitos por competência e também por reconhecimento do próprio mérito, ou seja, devem ser pessoas de reconhecido mérito. A sociedade deve aprovar essas pessoas. A sociedade deve confiar nessas pessoas. O que hoje não acontece. Os gestores desses órgãos não são confiáveis. E por outra, apesar de alguns irem por concurso público, não é um concurso público genuíno, há sempre influência, porque há sempre quem está lá com uma maioria absoluta e quem tem a maioria controla o órgão. Este é que é o problema. Hás de perceber uma coisa, hás de perceber que se nós mudarmos a lei eleitoral, vamos abrir espaço para o bom funcionamento de várias instituições. Primeiro, vamos criar caminhos para que
o poder judicial seja genuinamente independente. E também vamos garantir com que a Assembleia da República exerça as suas competências. Neste momento, a Assembleia da República não exerce as suas competências. E por quê? Porque, por causa da própria lei eleitoral, ela propicia isto. Olha uma coisa. A Assembleia da República não exerce as suas competências. O Podemos agora está na Assembleia da República, até porque o senhor secretário também é o chefe da bancada do Podemos. Como é que vão discutir, o que é que vai mudar, o que é que pretendem mudar, ou o que é que sugeriam em mudar? O primeiro passo é exatamente este, de garantir que a Assembleia da República exerça o seu mandato, o seu poder, o poder de legislador, o poder de fiscalizador. Então está a dizer que agora nós, o povo, estamos a pagar salário aos deputados à toa? Até aqui, ou seja, até este mandato que terminou, a Assembleia da República não é legislador. O Estado é quem é o legislador, ou seja, o governo é quem é o legislador, porque a Assembleia da República apenas recebe aquilo que o governo submete como legislação. A única coisa que a Assembleia da República faz é discutir na especialidade e na generalidade e aprovar. Dificilmente temos leis produzidas pelo próprio Parlamento. Propostas de leis produzidas pelo próprio Parlamento. Não temos isso. É importante que a Assembleia da República se revista de facto deste poder e comece a exercer. O outro poder também que está ofuscado é o poder fiscalizador. A Assembleia da República... Antes de chegar ao poder fiscalizador, que é o poder do judiciário, como deputado, sente-se digno de estar a receber por um trabalho que sente que não está a ter reflexo na vida do povo? Eu penso que é por aqui que o Podemos está na Assembleia da República, que é de facto para trabalhar na mudança deste paradigma. Por esta razão que nós temos consciência dos problemas do povo, temos consciência dos problemas do país, as causas desses problemas e também temos as soluções para esses problemas. E o país vai viver uma oportunidade nobre, porque o Podemos não está na Assembleia da República apenas para o que estavam acostumados. Nós vamos ou estamos na Assembleia da República para trazer um novo paradigma, um novo dinamismo. Nós vamos trabalhar no sentido de garantir que aquela casa exerça aquilo que é o seu mandato. Queria tocar a questão do Poder Judiciário, que é o fiscalizador das leis. Discute-se muito essa questão da separação de poderes. Na sua opinião, como é que estamos em termos desta questão? Será que o Poder Judiciário consegue se impor, na sua opinião? Para o Poder Judiciário poder se impor, ele precisa ser independente. Primeiro, o juiz, conselheiro, tem que ser eleito. O presidente do Tribunal Supremo deve ser eleito. O Procurador-Geral da República deve ser eleito. Só assim é que teremos o Poder Judiciário independente. Enquanto os altos dirigentes deste poder em particular forem pessoas nomeadas pela figura do Presidente da República, então teremos presidentes para prestar favores e não para servir o cidadão. É importante garantir isto. Outro sim que é importante também garantir é que aquele que fiscaliza as leis, que também é legislador, tem que ter a sua independência financeira. Eu não posso legislar alguém que para eu legislar eu dependo dele. Mas os tribunais têm um cofre dos tribunais, não acha suficiente este modelo aí? Bom, eu penso que nós
vem com essas políticas, vários governos vêm trabalhando com essas políticas, mas foram provando que são inúteis para o povo. Se as políticas beneficiassem o povo, nós não teríamos a revolta que temos hoje. Olha para uma coisa. Temos hoje o cenário das esquadras que estão a ser destruídas. Bom, diga-se por alto que são atos subversivos. Não quero acreditar nisto. Se eu tenho consciência que este copo não me beneficia, eu vou jogar fora. Porque não tem interesse para mim. Os atos que são chamados subversivos estão sendo causados porque o povo não se identifica com essas instituições. A polícia deixou de servir o povo e passou a defender um grupo de pessoas. E o povo não se revê com essa instituição. É por isso que estão a destruir. Se o povo sentisse que aquela instituição beneficia o povo protegeria aquela instituição. Quero concordar comigo que a anarquia é um modelo que não favorece a nenhum Estado. Nenhum Estado sobrevive com a anarquia. Claro. E Moçambique, infelizmente, pode estar a caminhar para isso. E na sua opinião, como é que Moçambique pode recuperar, ou o Estado pode recuperar essa confiança do povo e voltarmos a ter um Estado? Não posso dizer que já tivemos um Estado tão democrático ou um Estado de tão justiça social, mas lutarmos para ter. Como é que se chega lá? Bom, eu penso que o diálogo político que está neste momento a decorrer vai trazer respostas para os problemas que o país enfrenta. Primeiro, é preciso mesmo mudar a própria Constituição da República, que é a lei-mãe do nosso Estado. Ela precisa de ser revista, porque é um outro cancro que o país tem. Outro, sim, é que é preciso envolver a todos os moçambicanos No diálogo. no diálogo e na construção do país. É fundamental isto. É preciso envolver os moçambicanos. É porque tocou na questão do diálogo. Vou voltar a dizer aqui que era uma pergunta que eu gostava de colocar ao presidente Forquilha, mas está aqui em representação, e o presidente Forquilha também, quando vai a um determinado sítio, vai em representação do partido Podemos. A minha dúvida é a seguinte: quando o presidente Forquilha sai do partido ao encontro ou vai participar do diálogo político, vai à presidência da República, ele diz que vai lá para ser recebido com o presidente Chapo, na qualidade de quem? De presidente da República ou na qualidade de presidente da Frelimo? Porque o que estamos a ter ali é o diálogo com os presidentes dos partidos. Mas temos o presidente Ossuf, que representa a Renamo, o presidente Forquilha representa o Podemos, o presidente Lutero representa o Movimento Democrático de Moçambique, Salomão Muxanga a representar a Nova Democracia. Então temos a figura de Daniel Chapo, que ao mesmo tempo é o presidente da República, ao mesmo tempo é o presidente da Frelimo. Agora, e se for no caso de o presidente Chapo estar na qualidade de presidente da República, estamos a dizer que não temos ali um representante da Frelimo. E se estamos a ter o presidente Chapo como presidente do partido Frelimo, estamos a dizer que ali não está o presidente da República. E a questão que fica é: como é que os partidos reúnem-se na presidência da República? Então, eu gostava de saber se é que o presidente Forquilha já conversou convosco sobre essa questão, para não ter os problemas também no futuro. Bom, eu penso que este é um dos grandes desafios que este país tem. É um dos grandes desafios que este país tem. Porque a presidência da República é uma instituição do Estado, onde funciona o governo da República de Moçambique, que é representado pelo chefe do Estado e do governo, que neste caso é o presidente da República. O que não faria nenhum sentido reunir-se na presidência da República
com o presidente da Frelimo. Então, estamos a dizer que é o governo que está-se a reunir com os partidos políticos, porque o governo está à procura de soluções para este país. Contudo, de facto, reside aqui uma crítica, que penso que é de facto uma observação fundamental. O causador desses problemas todos, onde é que está? Porque, de facto, é um aspecto a chamar a razão. Mas também temos a consciência plena que... Desculpa, quando fala de causador, está a referir-se a quem? Bom, nós sabemos que todos os problemas que estão sendo causados são causados por um governo que representa o Partido Frelimo. Ok. Os nossos problemas têm um nome, tem alguém que causa esses problemas. Nós temos que ser honestos neste aspecto. Desde 1975 até a data, o governo que faz a gestão do nosso país é o governo da Frelimo. Nunca tivemos um outro governo. Se tivéssemos outro, apontávamos o dedo também. Então, estamos a dizer que temos um problema onde o presidente do país é, simultaneamente, o presidente de um partido político. Logo, entramos também num outro conflito, que é o conflito de interesses. Agora, o Podemos aceita ir a este encontro sabendo que, não sei se posso dizer é ilegal, ou até não sei se é legal ou não, mas do ponto de vista ético pode até não ser, como disse aqui, que a presidência da República é um local onde não podia acontecer encontro de partido, mas o Podemos vai. É o mesmo sacrifício que fez quando aceitou a confidencialidade que Venâncio propôs e assim mesmo violando o seu estatuto. Quer dizer, o Podemos aceita violar. Aqui não estamos a falar de uma questão de estatuto, mas estamos a falar de um princípio, não? É preciso entender uma coisa. Do mesmo modo que respondi a outra questão, que o que preocupa o Podemos é contribuir para a solução dos problemas deste país. Os objetivos. É daqueles que sempre dá o braço a torcer. Bom, o assunto nem é dar o braço a torcer. É olhar para os objetivos que se pretende alcançar. E olhar o caminho que nos permite chegarmos a esses objetivos. Porque a gente não vai apenas pensar em objetivos, e não também olhar para os caminhos que nos levam a esses objetivos. Todos os objetivos, eles precisam seguir um percurso, algumas etapas. Por exemplo, eu não posso me reconciliar com alguém que não abro mão de poder conversar com esta pessoa e podermos encontrar caminhos para as nossas divergências. Se eu não dar a oportunidade de sentar com esta pessoa para a gente discutir os nossos problemas e traçarmos soluções, então estou a dizer que eu estou a negar a oportunidade de reconciliação. Então, o que o Podemos está a fazer é olhar para aquilo que é de mais valor para Moçambique. Aquilo que é o maior ganho para o país. E, em função disto, avalia os caminhos a seguir para o alcance destes objetivos. E, neste momento, o objetivo é que o país tenha estabilidade. Disse aqui... Pode continuar. O objetivo, neste momento, é que os moçambicanos se sintam legítimos donos deste país. O objetivo é que os moçambicanos discutam os seus problemas, encontrem soluções dos seus problemas e construam um Moçambique para todos. Este é que é o objetivo neste momento. E nós acreditamos que, com este diálogo, que numa primeira fase envolve os partidos políticos com assento parlamentar e nas assembleias provinciais, que depois irá incluir os outros relevantes, incluindo a própria sociedade civil e mais outras entidades que julgares relevantes para esse processo, então nós estamos a construir um caminho que permita com que o Moçambique, de facto, sirva aos interesses dos moçambicanos e os moçambicanos se sintam parte desta pérola do Índico.
do qual hoje não se sentem parte. Bom, vou fazer uma pergunta muito direta, que muito ligada a esta questão do diálogo político. Tem-se dito aí em vários espaços sociais, nas redes sociais, nos debates políticos, que o presidente está a reunir com fauna acompanhante, entre aspas, e que era fundamental e urgente reunir-se com Venâncio Mondlane. Acredita neste pensamento ou é preciso acompanhar cada etapa? Bom, é assim. Eu acredito sempre no bom senso das pessoas. Exato. E em compreender os momentos em que estamos. E sempre defendi que é preciso ver cada um conforme aquilo que ele representa. Ou seja, a sua relevância. Tanto como os outros, podemos também, em várias frentes e em vários momentos, defendemos que não podemos ignorar a figura do Venâncio Mondlane. É parte relevante neste discurso, neste debate, neste diálogo. E estamos também esperançosos que, a partir do momento em que este diálogo passar a incluir os outros grupos, o Venâncio também seja parte deste diálogo. Agora, o que acontece neste momento, que nós compreendemos como podemos, é que o Venâncio, ele é uma individualidade que não representa nenhuma entidade. E nesta fase, o diálogo envolve apenas entidades, que são os partidos políticos com assento parlamentar e das assembleias provinciais. Após isso, seguir-se-á para outros grupos que vão integrar também a este diálogo, porque o que se pretende é que o diálogo seja nacional. Ou, em outras palavras, o que está sendo feito neste momento é construir a estrutura do diálogo. Os pontos que vão nortear este diálogo é isto que está sendo discutido e depois vai à mesa. Vai se assinar um acordo. Depois deste acordo, começa já o envolvimento dos vários grupos, que é para discutir com profundidade cada aspecto ou cada ponto deste acordo. Todo moçambicano deve e será envolvido na construção deste instrumento que deve, de facto, beneficiar a todos nós. Pois bem, já estamos a ficar com o tempo apertado, aproveitando que está aqui na qualidade de secretário-geral, mas também, como disse, chefe da bancada do Partido Podemos na Assembleia da República, deixando destes problemas, digamos, de manifestações políticas, estão na Assembleia da República. Daqui a pouco teremos a proposta do Orçamento do Estado e do Plano Econômico e Social. Qual é a visão do Podemos em relação a este documento orientador para o governo? Bom, o que nós esperamos é que esse documento venha trazer soluções para os problemas que os moçambicanos vivem. É um aspecto fundamental, que é olhar para a realidade do nosso país. E se o governo conseguir ter essa coragem de olhar para a realidade do país, então vai conseguir trazer um documento que ajuda o povo moçambicano. Eu, se calhar, ia dar aqui um exemplo concreto. Se olharmos para a realidade do país e olharmos a carga fiscal, ou seja, a política fiscal que o país tem, vamos perceber que está muito desajustado. Ou seja, temos uma carga fiscal elevada para um país que não produz absolutamente nada. Isto não pode funcionar.
para a nossa realidade. Há muitos aspectos que este país precisa. E isto tudo parte em olhar para a realidade do país. Temos que parar de buscar, digamos, fantasias, discursos bonitos e documentos bonitos que prevê, não sei lá quanto. Aliás, já tivemos várias promessas que nunca se concretizaram neste país, porque só foram promessas e nunca fomos a realidade daquilo que nós somos. E eu penso que o documento que vai ser discutido brevemente precisa olhar para esta realidade. E se de facto olhar-se a isto, penso que vamos ter de facto um país que poderá, nos próximos anos, orgulhar-nos. Mas o que nós vamos procurar sempre trabalhar como podemos, dentro de todas as expectativas que nós temos com este instrumento, é garantir que o povo moçambicano seja parte das decisões. Ou seja, estamos a dizer em outras palavras que não podemos discutir um documento que esteja desajustado com a realidade nacional. Certo. O Podemos, nessa sua história recente, tem muitos mártires que tombaram em nome da causa do povo, como diz. Alguns anónimos, outros nem tantos. Numa das últimas conferências de imprensa que Podemos fez, falou da província da Zambésia, onde tiveram quase 100 pessoas que foram assassinadas, creio eu isso. E em outras províncias também. A questão que fica é como é que o Podemos pensa em homenagear estas pessoas. Temos o caso, por exemplo, falando de pessoas já um pouco mais sonantes, o caso do Elvino Dias e do Paulo Gwambe. É certo que o Elvino Dias estava mais ligado ao lado do Venâncio, mas também, na altura, ainda estavam dentro do acordo, vestia os símbolos do partido Podemos. Como é que olha para a questão da assistência a estas famílias? Por exemplo, no caso do Elvino, por exemplo, temos uma viúva e filhos. Como é que o Podemos pensa em dar dignidade a essas pessoas, a essa família, por exemplo? Em particular, e a família, por exemplo, de Paulo Gwambe? Bom, é um trabalho social que está sendo desenvolvido, que penso que nos próximos dias daremos a conhecer. Mas acima de dar assistência às famílias, há um trabalho que o Podemos vai desencadear. É que todas essas famílias que perderam seus entes queridos, ao exemplo dos Xotas, do Elvino Dias, do Paulo Gwambe, esses casos não podem ser esquecidos. Para além de prestarmos apoio social, é preciso que se busque os responsáveis por essas mortes, os responsáveis por esses assassinatos. Temos o caso do BTR que passou por cima de mulheres. É preciso que se busque pelos responsáveis dessas pessoas. São BTRs militares. É preciso saber quem autorizou a circulação desses BTRs. Porque o Parlamento, que tem a competência para o efeito, não o fez. E nós, como Podemos, vamos garantir que essas pessoas sejam responsabilidades. Porque acima de prestar assistência para nós, é importante a responsabilidade e responsabilização. É fulcral, é muito importante isto. E vamos garantir e vamos trabalhar para que isto seja, de facto, uma realidade. Vamos ir acima desses processos, vamos ir acima desses dossiês todos, no sentido
de trazermos a justiça. Está a dizer que esses casos não vão cair no arquivo do esquecimento? Não. Não vamos permitir isto. Não vamos permitir. Esses assuntos esses casos, esses processos, esses dossiês não podem ser esquecidos como tantos outros que foram esquecidos. Esses precisam ser responsabilizados. Alguém tem que responder por esses crimes. São crimes que foram de forma arbitrária executadas. Tiveram um comando. Tem que se encontrar este comando. E grande parte delas foram comandos ilegítimos. Principalmente quando falamos dos assassinatos, o silenciamento dos membros daqueles que lutavam por uma causa. O Elvino Dias, apesar de que muitos dizem que estava mais do outro lado do Venâncio, mas o Elvino Dias é fundador do Podemos. O Elvino Dias é fundador do Podemos, como muitos que estavam com o Venâncio, que também são fundadores do Podemos. Conhecem os princípios, os valores que norteiam o Podemos. E nós não vamos permitir que esses processos vão ao esquecimento. É preciso que os autores, os comandos, sejam responsabilizados. Pois bem, senhor secretário, já estamos mesmo no fim do nosso podcast, mas quero lhe dar 2 minutos, ou menos que isso, para deixar uma mensagem aos seus membros e simpatizantes neste momento difícil que o país está a atravessar. Bom, primeiro agradecer a oportunidade que nos concede e dizer que o país precisa de todos nós. O país precisa que cada um de nós faça o seu melhor para que voltemos à estabilidade social, bem como econômica. A nossa luta não pode resumir-se em destruição. Concordamos e aceitamos que parte dessas instituições, parte desses estabelecimentos comerciais, por mais que não nos beneficiam, mas alguns pertencem aos nossos irmãos, que com suor e sacrifício foram desenvolvendo. Alguns deles, estamos a falar dos preços elevados, que é o que se reclama hoje em dia, eles não aplicam esses preços porque eles querem, mas porque os impostos que em algum momento paga-se acaba influenciando ao próprio custo de vida. Estamos a falar da energia, falar dos combustíveis, não é? Os preços de combustíveis são bem altos. E as próprias taxas também, os impostos que são cobrados por esse serviço são bem altos. Então, alguns são forçados, por essa razão que um dos aspectos fundamentais que nós defendemos que é preciso rever a política aduaneira. É preciso rever os impostos. Porque revendo estas coisas todas, essas vão também consubstanciar na redução de alguns preços. Porque é preciso entendermos que quando o preço a adquirir é maior, então também vai influenciar naquilo que vai ser o preço do consumidor final. Então, é preciso olharmos para esses aspectos, mas quero convidar os meus irmãos moçambicanos a ter essa consciência que alguns dos investimentos ou dos estabelecimentos comerciais que nós estamos a destruir pertencem a irmãos nossos, que nem pertencem à cor partidária que nós lutamos com ela ou que procuramos mudar, mas sim pertencem a nossos irmãos, são moçambicanos também, como aquele irmão de Gaza, de Xaixai, que com seus próprios recursos ergueu uma esquadra para os nossos irmãos da polícia e viu o seu esforço todo a reduzir-se a cinza. A mesma dor que aquele nosso concidadão sente, é o mesmo que os outros também sentem. Então temos que olhar em algum momento
a situação nesta perspectiva e não na perspectiva que todos que tenham grandes investimentos neste país sejam de uma cor partidária A ou B, mas que são moçambicanos e sendo moçambicanos, em algum momento, aquele irmão está a investir, em grande parte beneficia a nós como povo e ele ganha pouco. Eu estava a visitar, por acaso, alguns instrumentos normativos e eu fui perceber que o que se paga em imposto neste país é quase 80% daquilo que é o lucro que os agentes econômicos têm. Então, praticamente ficam sem nada. E ainda por cima, quando destruímos essas infraestruturas, estamos a prejudicar os nossos irmãos que, em algum momento, nos ajudaram bastante. Bom, estamos nesta altura, tenho que ser honesto com isto, estamos com muitos agentes econômicos que estão a contactar o Podemos. E são agentes econômicos que, na altura da campanha eleitoral, na altura da luta, vieram nos apoiar, deram-nos alguma mão. Olha, pelo menos nos primeiros dias da nossa luta, em que não se vandalizava nenhum bem, nós tivemos pessoas que pelo menos garantiam-nos alguma refeição, garantiam-nos a produção de cartazes. Durante a campanha eleitoral, tivemos muitos que nos ofereceram camisetes, produziam panfletos ou mandavam produzir panfletos, davam alimentação aos nossos membros, os simpatizantes, quando fossem fazer-se ao terreno para a campanha eleitoral. Quer dizer, e, no fim e ao cabo, todos esses que estenderam-nos a mão, hoje estão de mãos atadas. Porque nós mesmos voltamos a destruir aquilo que um dia conseguia tirar 50 centavos ou um metical para apoiar a nossa causa de luta. Então, gostaria de chamar a razão a todos os moçambicanos, em particular aos nossos membros, aos nossos simpatizantes, até mesmo aos seguidores do engenheiro Venâncio Mondlane, que são também nossos irmãos, fazem parte do povo moçambicano, da mesma causa de luta, que, olha, nem todos que têm investimento neste país são da cor partidária que a gente pensa que pertence. Obrigado. Obrigado, Sebastião Avelino Msenhane, secretário-geral do Partido Podemos e também chefe da bancada parlamentar do Podemos na Assembleia da República. Assim fizemos mais um episódio do Pensar o País, aqui no seu canal Patriota. Siga, deixe ficar as suas contribuições. Pode também subscrever-se ao nosso canal para estar a par de todas as novidades que nós partilhamos aqui. Como disse no início deste podcast, quero agradecer o apoio do Instituto de Administração, Ciência e Tecnologia, o IFACET, que fica na rua José Negrão, na cidade de Maputo, portanto, bem próximo ao Ministério do Trabalho. É um instituto que forma quadros técnicos médios em várias áreas, mas com grande enfoque para o setor da saúde. Portanto, podem ir lá visitar. E por falar no IFACET, esta semana teremos então a segunda cerimónia de graduação do IFACET, que vai acontecer já esta sexta-feira, dia 28 de fevereiro. Posto isto, resta apenas agradecer e dizer que vamos manter um próximo encontro numa próxima oportunidade.